O escritório do Sebrae fica onde em São Paulo? A sede fica na Vergueiro, próximo da Porque... Paulista, bem pertinho da Paulista. Conhece o Centro Cultural de São Paulo? Sim, sim. Na frente, praticamente. O nosso escritório fica ali fica pertinho ali, bem do lado do prédio do Citibank. Show. Tá por ali. Vamos lá? Bora lá. Firmando aqui. Dois, três e... Bora lá. Olá, boa tarde. Estamos aqui na nossa live. Hoje, convidado super especial aqui, Júlio Pio Papa. Júlio é Head de Pessoas, Cultura, Diversidade e Inclusão. Deixa eu só... Estamos com um delayzinho aqui. O pessoal está chegando. Tá ouvindo a repetição aqui, Júlio? Não, para mim tá normal. Você consegue me ouvir bem? Consigo te ouvir. Show. Deixa eu só, por alguma razão, tô com... Testando aqui, Júlio. Você me ouve bem? Te ouço muito bem. Bom, então vamos lá. Júlio, Head de Pessoas, Cultura, Diversidade e Inclusão do Sebrae for Startups, aqui no estado de São Paulo. Tema super importante, diversidade e inclusão. Eu tive a oportunidade de me deparar com o tema aqui pela primeira vez há alguns anos, quando a Chief Diversity Officer da HP introduziu esse tema, e é super importante, porque naquele momento a empresa estava se dividindo em duas empresas enormes e houve a oportunidade de refazer o conselho do zero. E uma das premissas foi que o conselho da empresa começasse tendo um conselho com altíssima diversidade e inclusão. O exemplo queria ser feito desde o conselho, e a história da empresa mudou, né? E um dos momentos pivotais atribuído foi esse. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais disso com o Júlio, que é um estudante, tem um papel formal em relação à causa. Júlio,
Quem é o Júlio Pio Papa? Conta pra gente aqui um pouquinho da tua história, trajetória. Primeiro eu queria agradecer, né, você, Vinícius, ao Mário também, né, pela oportunidade de poder falar com vocês. Vou fazer a minha audiodescrição rapidamente aqui, né? Sou o Júlio, sou um homem negro. Hoje estou com um cavanhaque, cabelo Black Power. Estou usando uma camiseta cinza, né? Com o símbolo do Batman aqui no peito, mas enfim. Sou Júlio Pio Papa, tenho 35 anos de idade. Eu sou formado em RH, tenho bacharel em administração de empresas, também tenho MBA em gestão de pessoas e fiz uma pós em psicologia organizacional, né? Então, a minha carreira, né, meu background, ele é todo pautado aí dentro da área de recursos humanos, que a gente pode dizer, a parte administrativa, mas com foco em pessoas, né? Como você mesmo disse, eu comecei também a falar sobre diversidade e inclusão, ser muito mais ativo ano retrasado, no próprio LinkedIn, né? Então, eu trouxe algumas questões de diversidade e inclusão, clima e cultura organizacional. Hoje eu atuo como Head de Pessoas e Cultura no Sebrae for Startups, que é uma iniciativa do Sebrae Nacional, que fica aqui no estado de São Paulo, para ajudar a fomentar o ecossistema de startups aqui, né? Então, eu estou como Head de Pessoas e Cultura dentro do nosso time de inovação do Sebrae São Paulo. Moro na Zona Sul, né, num bairro chamado Parque Fernanda. Geralmente eu falo Capão Redondo porque é o mais famoso, tem Racionais, enfim, mas é um bairro dentro do distrito do Capão Redondo, né. E já atuo na área de pessoas, né, no RH, já há uns 15 anos aproximadamente, né. Comecei lá em 2007, 2008, que foi aí que eu comecei os meus estudos para me aprofundar mais na área, né, e seguir carreira dentro dessa área. Atuo na parte mais estratégica, sendo bem sincero aqui, que é a parte que eu mais gosto, desde 2019, quando eu decidi dar um, uma mudada na minha carreira, né, deixei o DP de lado, que é a parte mais burocrática, trabalhei pelo menos uns 7 anos aí com DP, e aí fui buscar uma vaguinha, né, o meu cantinho, na parte mais estratégica, que é treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, clima e cultura, e hoje muito forte diversidade, equidade e inclusão dentro das organizações. Bacana. Júlio, vamos botar os pingos nos is primeiro. Define pra gente o que é diversidade, equity e inclusão. Principalmente, acho que a Sendo diferença entre diversidade e inclusão, acho que talvez eu vejo muitas pessoas usando os dois sinonimamente, mas são completamente diferentes, né? Exatamente. E, engraçado, eu fiz um post sobre isso, né, recentemente, falando que diversidade não é sinônimo de inclusão. Então, gostei muito da sua pergunta. Diversidade é você ter diversos recortes, eu vou colocar recortes, tá? Não vou chamar de minorias, eu vou colocar como recortes. Homens, mulheres, e aí a gente tem diversidade de gênero, pessoas LGBTQIAP+, pessoas 50+. Eu incluo 40+, na parte de pessoas com uma idade mais avançada, porque hoje em dia também, infelizmente, tem muita questão de etarismo com pessoas acima dos 40 anos. Então eu coloco nesse nicho 40+ também, pessoas pretas e mulheres em cargos de liderança, né? Então diversidade é você conseguir colocar vários recortes, não só em cargos de base, mas em cargos estratégicos, né? E aí você pode ter uma empresa diversa, mas essa empresa ela pode não ser inclusiva, né? Por quê? A partir do momento que eu trago uma pessoa preta de periferia, vou citar um exemplo de pessoas negras, nem sempre essas pessoas têm o mesmo acesso à informação, elas nem sempre conseguem se desenvolver com mais facilidade porque não têm acesso à informação, não tem uma internet bacana. Então, essa pessoa ela não consegue ser incluída de maneira mais fácil. Pessoas com deficiência também. Então, eu posso sim ter pessoas com deficiência, mas a minha empresa, né, ou a empresa que eu trabalho, pode não ser inclusiva. Então, é por isso que eu até falo que diversidade e inclusão, eles não são sinônimos. Eles podem e devem andar juntos, né, mas eles não são sinônimos. Então, diversidade é você ter várias pessoas de diversos recortes e diversas experiências e backgrounds ali, e a inclusão é você conseguir fazer com que essas pessoas consigam se conversar entre si e estar dentro de um mesmo ambiente, onde todo mundo consegue falar, eu vou colocar assim, a mesma língua, né? Que é aquela coisa, diversidade é você chamar para festa
E a inclusão é todo mundo dançar junto, né? Acho que numa definição mais simples. E a equidade é tratar todo mundo igual, é você ter pessoas, não só homens, em cargos de liderança, mas mulheres também, pessoas pretas, pessoas LGBTQIAP+, pessoas com deficiência, pessoas 50 a mais em posições estratégicas quando a gente fala do mundo corporativo. Legal. Júlio, para as empresas que ainda não adotaram uma postura agressiva e de realmente tratar a questão de DEI de frente, qual seria o recado do ponto de vista de índices mais altos de diversidade, equity e inclusão relacionados à alta performance dos negócios e a sua capacidade de seguir relevante inovando? Uma das coisas que eu aprendi nesses quase 2 anos que eu atuo como head dentro do Sebrae for Startups é que sem diversidade a gente não tem inovação, né? Se a gente tem as mesmas pessoas com o mesmo background, dificilmente você vai conseguir inovar, porque você não vai ter pessoas com experiências e vivências diferentes da sua, né? Então, para alta performance, é imprescindível que a gente tenha diversidade nas tomadas de decisões, né, nas tomadas de decisão, e em vários cargos estratégicos dentro da empresa. Até porque quando você traz diversidade, as pessoas se enxergam ali, você consegue fazer com que o seu employer brand, né, a marca empregadora, ela seja uma coisa bacana e que as pessoas queiram trabalhar dentro da sua organização. Você consegue atrair profissionais mais qualificados, porque você tem uma marca empregadora mais forte, você trabalha com a inclusão, você trabalha com a diversidade, e aí a gente pode colocar o ESG junto, né, dentro desse pacote, e você automaticamente vai conseguir aumentar a sua performance. A gente tem pesquisas, a McKinsey tem uma pesquisa falando justamente sobre isso, né, que você tem um aumento de performance quando você tem diversidade dentro de cargos estratégicos dentro da tua organização, né? Então ela está muito linkada com a alta performance também. Até porque você como CEO, você sabe que aquele sentimento de pertencimento faz também com que a pessoa trabalhe mais e melhor, né? Então, quando eu me enxergo dentro de uma empresa, pô, eu sei que tem um head de pessoas, ou eu sei que tem um CEO que é uma pessoa preta, eu consigo me enxergar nele, pô, eu vou querer, de repente, chegar num cargo semelhante ao dele. Então, eu vou ter uma performance melhor, eu vou conseguir me desenvolver melhor e vou saber que aquele lugar também é um lugar para mim, é um lugar onde eu posso chegar, é onde eu posso estar, entendeu? Exato. Júlio, uma pergunta até, isso é um pouco da minha tese. Eu tô aqui no Vale do Silício, onde você tem uma heterogeneidade de pessoas, diferentes origens, crenças, ou seja, talvez uma população com um grupo de diversidade mais alta do planeta. Eu Aham. sempre me pergunto por quê e qual é a relação disto com inovação. É correto a gente pensar e colocar o seguinte, que as pessoas de diferentes origens, de diferentes representantes de diferentes grupos de diversidade, elas trazem uma amplitude maior do ponto de vista de como que se pensa em problemas da sociedade, de como que se pensa soluções para problemas e, consequentemente, novos serviços e produtos, né? Imaginando que um Google da vida começou com um problema pequenininho, né, que é a Uhum. cartilha de uma startup, você tem que olhar um problema pequenininho, mas se você traz pessoas que são as mesmas, todas se parecem, pensam igual, a chance de você olhar para os mesmos problemas e pensar nas mesmas soluções é grande, né? Tem Exatamente. sentido isso ou não? Tem sentido. É a mesma coisa, fazendo um comparativo, né? Eu moro na periferia do estado de São Paulo. Não adianta uma pessoa que mora no Morumbi, né, que é uma parte mais nobre, ou nos Jardins, vamos dizer assim, querer criar uma solução para quem está aqui na periferia, porque ela não vai saber os problemas que tem aqui, né? Então, quando você leva pessoas de diferentes regiões, né, de diferentes áreas ali, para tentar solucionar um problema, você consegue criar uma solução que realmente vá atender aquela demanda, né? Não adianta a gente pegar as mesmas pessoas, a gente vai resolver, vai ficar nos mesmos problemas e não vamos conseguir resolver outros problemas que realmente são importantes para a sociedade que, de repente, vive nas partes mais periféricas, né, dos estados. Eu não vou nem falar São Paulo, eu vou falar dos estados. Exato. Então faz todo E, sentido. e com a tua confirmação, eu acho que uma segunda tese
por que que as empresas aqui no Vale do Silício viram grandes empresas rapidamente, né? Dificilmente você vai ver uma empresa sair do zero para valer bilhões rápido, mas a rapidez com que as empresas aqui no Vale fazem isso é absurdamente exponencial. E, e um dos fatores é justamente a rápida globalização e aderência da proposta de valor dos produtos das empresas aqui, né? Funciona aqui, o WhatsApp nasceu aqui, rapidinho virou um fenômeno maior no Brasil. Sim, Depois foi para os países da América Latina, depois foi para a Índia. E eu acho assim, um lugar onde a diversidade e a inclusão é mais alta, onde você possibilita que pessoas de diferentes origens, crenças e grupos interajam com o produto, obviamente você está expandindo muito mais a visão de proposta de valor daquele produto. Por isso que ele rapidamente ele atinge as massas, sim. né? Porque você tem, de uma certa forma, uma representatividade enorme do ponto de vista de concepção e desenvolvimento de produto com relação às diferentes origens de cada um ali, e representatividades e pensamento, enfim. Por isso que eu acho que além das pesquisas, né, principalmente as pessoas que acreditam nesse modelo de inovação do Vale, mais importante do que também vir para cá para ver os carros autônomos, as tendências de AI, robótica, eu acho que é importante olhar muito para esse processo de diversidade e inclusão que existe aqui. Na minha opinião, é um dos mais amplos. Com algumas exceções, eu acho que ainda Uhum. em tecnologia ainda se vê muito pouco mulheres em posições de liderança, Sim. mas de uma certa forma é uma presença de diversidade bastante poderosa. E como é que você está vendo o desenvolvimento do tema no Brasil e depois no estado de São Paulo, principalmente com as startups? Como é que está a maturidade, como é que está a agenda de discussão disso? Quão agressivo estão as empresas, CEOs, para realmente seguir avançando na agenda de diversidade, É, equity e inclusão? o que eu vejo muito, teve um movimento muito grande há 2 anos atrás, acredito eu, né? Do ponto de vista daquilo que eu consigo enxergar, muito forte de diversidade, né? Esse movimento, talvez ele tenha perdido um pouquinho de força no sentido de algumas empresas estão deixando de lado, né, por conta de resultados, enfim. E aí eu posso falar de layoffs aqui, a gente está tendo muitos layoffs, né, por N motivos. Mas eu acredito muito que essa agressividade que ocorreu há uns 2 anos atrás, ela deu uma desacelerada. Mas a gente tem muitos profissionais aí no mercado falando sobre isso e lutando pela causa, né, pela pauta. Eu acho que a gente regrediu um pouquinho em algumas questões, mas estamos avançando a passos pequenos, né, digamos assim, aqui no Brasil. Eu acho também que é uma questão muito cultural, né? Quando você falou do Vale do Silício, eu acho que as empresas que estão aí, né, elas entenderam que, pô, eu preciso aprender sobre a cultura daquele país para que eu consiga chegar lá, né? Não, as mesmas coisas que a gente tem aqui ou que a gente faz aqui não são feitas na China, né? A cultura é muito forte, né? Então, entender da cultura. Então, essas empresas, acredito eu, que entenderam das culturas de cada país que elas queriam chegar para conseguir serem globalizadas, né? Eu acho que perdeu um pouco de força essa questão de diversidade, mas a gente ainda está conseguindo seguir num caminho legal aí para a gente conseguir ter, de fato, muito mais diversidade dentro das organizações e com pessoas de diversos recortes aí dentro das posições mais estratégicas das empresas. E você tem visto as empresas criando e fomentando o cargo de Chief Diversity, a pessoa, o chefe, o C-level ali encarregado de diversidade nas grandes empresas? Como é que está o desenvolvimento do tema? Olha, hoje eu vejo muito mais, né? Antigamente a gente não tinha, né? Hoje eu vejo muito mais pessoas que são especialistas ou, enfim, que falam sobre diversidade, que estão em uma posição bem estratégica para conseguir trazer diversidade para dentro das organizações. Meu caso, por exemplo, é tentar fazer com que alguns programas que nós temos, né, sejam mais diversos e que a gente consiga também continuar trazendo diversidade para o nosso time de inovação, que é um dos times mais diversos que o Sebrae em si tem, né, dentro aqui do estado de São Paulo, né? A gente tem sim uma grandes profissionais aí falando do tema e em grandes empresas também, né? E eu vejo muito isso em empresas grandes, né? Acho que Natura, Boticário, citando alguns exemplos aqui, né? Que
que estão aqui no Brasil, que são bem fortes. E esse é um exemplo que nos Estados Unidos já fiquei muitos anos na HP e a Chief Diversity Officer, a primeira, se chamava Leslie Brown, e há alguns meses atrás ela saiu dessa posição e ela foi ser a Chief Diversity Officer da NBA, da Liga de Basquete. Ela havia jogado basquete na universidade e por incrível que pareça, imagina, a NBA, eu não tenho as estatísticas, mas a maioria dos jogadores são pretos, né? Sim. E a NBA feminina são pretas. No entanto, é um dos grandes desafios, né? E como é que você, né, de uma certa forma, numa organização que sempre talvez trabalhou do outro lado, principalmente com as pessoas pretas, Uhum. cria uma amplitude maior, né? Na NBA feminina, por que que você não pode ter mais lésbicas? Uhum. Por que que na masculina você não pode ter mais brancos ou mesmo gays? Né? Ainda é um tabu em alguns segmentos, né? Mas a importância de você ter uma pessoa cuja responsabilidade lá na avaliação de performance é justamente um número, né, que é um índice de diversidade e inclusão, faz uma grande diferença. E isso eu vi acontecer na HP quando a empresa tomou uma decisão de fazer uma divisão histórica, de separar duas empresas, uma empresa em duas gigantes. A HP tomou a decisão de, olha, vamos aproveitar esse momento e dar uma repensada geral. E o principal fator foi, desde o conselho, que é o chefe do CEO da empresa, a gente já quer ter diversidade. E naquele momento, a Leslie tocou esse princípio de fazer a seleção e o recrutamento do board olhando para a diversidade. E naquele momento o trabalho foi tão bem feito que a HP chegou a... Duvido que ainda alguém tenha tirado esse título, ter o conselho com mais membros diversos de todos os Estados Unidos. E a Uhum. partir dali, isso teve um efeito cascata rapidíssimo, né? Você teve C-levels que não eram representados, você se formaram os grupos internamente para ajudar realmente a fomentar a questão. Então, eu acho que o que você citou de empresas no Brasil, Natura, algumas grandes, sempre foram bandeiras aí de várias questões à frente do seu tempo. Eu acho que as empresas ainda têm que acelerar isso, porque uma coisa é falar, uma Sim, coisa é abordar o tema, né? É que ela fala, exatamente. às vezes a gente, os pensadores e os faladores aluga, mas os que fazem acontecer investe e contrata, né? Então, se você não tiver alguém realmente fazendo, né, o discurso, chega uma hora, alguém vai olhar, opa, pera lá, né? Isso aqui é algo só para cumprir tabela. Sim, é aquela É, coisa do exemplo, né? exato. Agora vamos lá, falar taticamente aqui, Júlio. Você citou a questão aqui com essas demissões em massas. Como é que você viu isso? Talvez nos momentos mais difíceis na economia, quando as empresas começam a fazer demissões, você ainda vê vieses conscientes ou não, né, trazendo mais pessoas de grupos de diversidade não representados sendo parte desses processos de desligamento? Como é que você tem visto isso? Eu faço parte de alguns grupos, né? No próprio WhatsApp aqui, de grupos de diversidade, enfim. Os layoffs que foram acontecendo, né? É óbvio que eu não consigo mensurar quais foram os critérios para as demissões, né? E as pessoas que foram demitidas. Acho que teve de todos os gêneros, né? De todos os recortes ali, né? Mas eu acho que talvez sempre vai arrebentar para o lado, às vezes, do mais fraco, entre aspas, que a gente pode colocar, né? E aí, assim, essa questão dos layoffs, eu acho que teve um crescimento muito rápido de muitas empresas, principalmente startups e empresas que viraram unicórnios aqui no Brasil, né? E esse Uhum. crescimento ele não foi feito de uma maneira programada, planejada, digamos assim, né? Porque se você planeja, por mais que você tenha uma crise, né, você consegue manter. Eu vou trazer um case que eu acredito que eu vi como muito positivo, muito legal, por mais que tenha tido layoff nessa empresa que eu vou citar, que foi a Cora, se não me falha a memória.
mas ela deu um suporte para todo mundo, se eu não me engano, ou para a grande maioria das pessoas que foram demitidas, com alguns benefícios, enfim, né? Essa coisa mais humana de você trazer, né? É difícil, porque eu acho que teve um crescimento muito acelerado, às vezes sem um planejamento muito adequado, né? Porque você só pegar, por exemplo, vou contratar, porque eu preciso escalar o meu produto, preciso, né, vender mais, enfim. Então, a empresa está crescendo, eu preciso contratar pessoas. Mas não sei se as melhores tomadas de decisões foram essas, né? E aí é óbvio que algumas empresas elas pegam, demitem, já que não são tão diversas, agora eu vou contratar olhando a diversidade para que eu consiga aumentar também o meu ESG e consiga, de repente, fazer com que a minha marca empregadora ela seja vista com bons olhos dentro do mercado. Entendi. E, e agora, o outro lado da questão, para as pessoas que ficam, né, e para as oportunidades que existem de sucessão, de promoção, como é que você tem visto a maturidade de diversidade nos processos de tomada de decisão? Eu diria talvez uma segunda pergunta embutida: o que as empresas que são talvez referência fazem nos processos de avaliação de quem realmente tem performance mais alta, de quem realmente é a pessoa de mais potencial para que isso aconteça, né? E como é que as discussões de diversidade, equidade e inclusão estão norteando essas questões de talent management hoje? Uhum. Eu acredito muito que não é só a performance, mas eu acho que é o quanto você se identifica com a cultura da empresa e o quanto você realmente quer continuar naquela empresa, exercendo um papel importante dentro dela, continuando com a tua performance, se ela for alta, mas se você está alinhado com os valores e com a cultura da empresa. Eu acredito que as empresas hoje que olham para esse lado, e as pessoas também que trabalham, eu sou uma dessas pessoas que gosto muito de olhar para essa questão cultural e de valores. Pô, os valores da empresa elas batem com os meus, a minha performance está legal, então é um lugar que eu quero continuar, né? Caso eu não tenha sido, entre aspas, contemplado com um layoff também, né? Então eu vejo muito dessa forma. Acredito muito que as empresas elas agem não só com a performance, mas também com o fit cultural que aquela pessoa tem dentro da empresa. Porque você pode entrar, você pode ter um fit e ao longo do caminho esse fit se perder, né? E Uhum. aí, se esse fit se perde, mesmo que você tenha uma alta performance, você pode ser uma das pessoas que, de repente, possa ser escolhido, né? Ou escolhida para fazer parte, infelizmente, de uma demissão em massa. Legal. E a gente estava conversando até um pouquinho antes de começar a live sobre taticamente os processos, né? Eu ainda vejo no Brasil a maioria das empresas utilizando Ninebox, é uma metodologia dos anos 70 para discutir a questão de talento, de sucessão, promoção. E a minha crítica direta, depois de ter matado esse processo há anos atrás, ter visto a maioria das empresas aqui na Califórnia, fora do Brasil, matando isso, era justamente as brechas que esse sistema deixava. Porque lá nos Uhum. anos 70, diversidade e inclusão era algo que nem se falava e se praticava algo completamente oposto, né? E toda vez que você utiliza um mecanismo como um Ninebox, onde você estimula as opiniões, as percepções, e principalmente nos processos chamados de calibração, que é parte da metodologia, talvez, às vezes, dependendo do nível hierárquico, uma pessoa numa mesa de 10 pessoas avaliando um talento levanta a sua voz e com o poder do seu cargo é capaz de calar todas as outras, né, sempre existe uma chance para vieses aqui imperarem. Eu sempre digo, metodologias, calibrações, elas são perigosas porque você deixa os números reais de quem é o melhor, de quem tem o potencial, em segundo plano, né? Como é que você vê a modernização desses sistemas para que eles possam ser mais inclusivos na questão da diversidade, equity e inclusão por si mesmo, né? Eu acredito muito no menos é mais, como eu falei para você, né? E num processo muito mais humano. E você pegar profissionais, né, que trabalham essa questão de não ter vieses é muito mais vantajoso do que você pegar uma ferramenta que provavelmente vai estar cheia de vieses ali, né?
para você tomar uma decisão de repente, contratar alguém ou não. Eu acho muito que um bate-papo, uma conversa muito franca, assim, e essa questão de você tentar deixar os vieses inconscientes e os próprios vieses conscientes de lado, faz toda a diferença nesse processo. Infelizmente, se a gente fala de Nine Box ou o próprio MBTI, se eu não me engano, né? Aí você pode me corrigir se eu estiver errado nesse sentido Uhum. também, são ferramentas mais antigas que ainda são utilizadas hoje, ou que são, como é que eu posso colocar aqui? São adaptadas para avaliação de perfis comportamentais das pessoas, né? Eu não vou nem colocar com relação à performance, né? Que aí a gente pode falar de um outro ponto de vista. E aí tem muito viés ali, né? Porque o mundo mudou, né? Há 40 anos atrás era totalmente diferente do que é hoje, né? A gente tem um mundo Exato. totalmente Balme sempre falava de relações líquidas, né? Eu costumo dizer que o mundo é líquido hoje, ele muda muito rápido, né? Ele não é Exato. nada estático. Então é Exato. muito disso, é você olhar com um olhar muito mais humano e sem viés para que você realmente consiga ter um resultado que seja positivo para todo mundo, né? Não só para a pessoa que é o teu colaborador, né? Mas para a empresa também. Legal. E e e uma questão prática, quando os vieses são inconscientes, né, que eu chamo das zonas cegas, ou seja, a pessoa faz ou diz algo, mas não porque quer, e pelo contrário, às vezes não sabe o que está dizendo e não sabe o alcance do que ela está dizendo ou fazendo tem para ajudar ou não a questão. Qual a melhor maneira de tratar isso no dia a dia de trabalho? Principalmente a gente vai falando com o executivo, né, onde do ponto de vista hierárquico ainda a gente é treinado para temer as grandes hierarquias. Como é que a gente Uhum. dá feedback para um grande executivo, por exemplo, que certas atitudes, comportamentos, eles não condizem com os valores da empresa que se diz altamente diversa e inclusiva? Eu sou muito adepto da transparência, né? Eu acho que falar o tete a tete e ser transparente é o melhor caminho. E com relação aos viés, a gente tem que treinar, é praticar. Todo dia a gente, querendo ou não, inconscientemente a gente tem algum tipo de viés. Isso é um fato, né? Acho que todo mundo tem isso. Então, você treinando determinadas situações no dia a dia faz com que essas situações elas não sejam recorrentes lá na frente, né? Então, é muito essa questão do treino e da pessoa também estar aberta a aprender. Porque se a pessoa também não está aberta a aprender, não tem muito o que a gente possa fazer. Mas para você dar um feedback para um executivo, na minha opinião, é sempre o tete a tete, a transparência, com que a gente consegue fazer com que as coisas sejam melhores daqui para frente. Legal. Taticamente, um dos caminhos para que as empresas comecem a ter uma execução mais efetiva de melhora dos seus índices de DEI é, obviamente, novas contratações. Sempre que você tem um turnover, que em muitos casos não é algo desejável, a gente está Uhum. vivendo talvez uma das maiores crises de demissão em massa da história, Sim, o negativo muitas vezes cria um positivismo, né? Toda vez que alguém sai, é uma oportunidade de você recontratar ou repor um talento e começar o processo da maneira certa. sim. Como é que funciona como é que na tua visão funciona um processo considerado exemplar para recrutamento e seleção, de forma que você olhe para DEI de uma forma efetiva? Tá. O primeiro ponto é a transparência. A gente vê muita vaga confidencial, de empresa confidencial, que você não sabe Uhum. salário, que você não sabe benefício, né? Acho que a transparência é tudo. É você ter uma boa descrição, realmente é aquilo que a pessoa vai fazer, você já ser sincero ali, olha, a gente tem uma faixa salarial que é essa e vai depender muito das tuas habilidades e do teu nível de experiência. Os nossos benefícios são esses. E ter um bate-papo franco e deixar bem claro, né, quais são as etapas do processo, né? Esse é um primeiro ponto para você ter um recrutamento realmente efetivo e que seja uma experiência bacana para o candidato, né, para a pessoa candidata. E aí, quando a gente fala de diversidade e também de inclusão, é entender que, pô, eu preciso fazer com que a minha empresa seja mais diversa. Ela é inclusiva? Se, por exemplo, eu quero contratar uma pessoa com deficiência, né, vou citar esse exemplo. Será que a minha empresa tem acessibilidade? Será que eu tenho profissionais capacitados
para realmente incluir essa pessoa dentro da minha organização, vou citar um outro exemplo aqui, e aí eu trago a questão do PCD. Vou contratar uma pessoa surda, por exemplo, e essa pessoa não é oralizada, ela fala a linguagem de sinais. Será que eu tenho alguém na minha equipe que fala Libras? Uhum. Será que eu consigo incluir essa pessoa? Então, você olhar esse processo também, né? Porque quando a gente fala de diversidade, eu preciso olhar para a inclusão. E aí a mesma coisa. Ah, vou contratar uma pessoa preta ou uma mulher preta. Será que essa é um ambiente seguro para essa pessoa? Será que ela vai poder expor as suas dores? A Uhum. gente tem que olhar também por esse lado, né? Tem que fazer um exame bem profundo daquilo que a gente quer, porque não é só, putz, eu quero trazer diversidade, mas será que vai ser algo bacana para essa pessoa que eu vou trazer? Né? Será que esse recorte ele vai ser incluído num contexto bacana para a minha organização? É também olhar com isso e fazer com que a experiência dessa pessoa candidata seja uma experiência bacana e que a jornada dela, enquanto ela está dentro da organização, seja uma jornada realmente prazerosa e que ela consiga ter um local seguro de fala, e não só pessoas pretas, mas PCDs, pessoas LGBTQIAP+, né? Uhum. Entender quais são as nuances ali e falar com pessoas desses grupos, né? Porque a gente precisa conversar com pessoas desses grupos para poder entender quais são as reais necessidades e aquilo que a gente precisa fazer para ajudar essas pessoas a terem uma performance bacana. Então, se a gente fala de recrutamento, seleção e diversidade e inclusão, esse é um começo. E aí é um diagnóstico muito profundo que a gente precisa fazer antes de contratar uma pessoa, né? Antes de trazer mais diversidade para dentro da nossa organização. Legal. E deixa eu compartilhar um pouquinho da minha experiência, que eu citei muito o processo que a HP fez. A HP, assim, os seus valores ao longo dos anos é algo que a empresa se orgulha muito, né? Os valores essenciais de inclusão começaram lá na década de 60, mudaram a forma de serem manifestados, mas esse DNA de ser pioneiro em diversidade nunca faltou desde o seu dia de existência. E olhando um pouquinho com a minha cabeça aqui de engenheiro, eu acho que o número de pessoas que representam os grupos de diversidade, eles são proporcionais, né, à quantidade de pessoas que representam esses grupos nos processos de seleção. Né? Quantas pessoas se candidatam para as vagas proporcionalmente, né, são diversas. E todos os processos hoje das empresas sérias que acreditam que a formação de talento é um pouco do que os times bons de futebol faziam antes, que é trabalhar o banco. Você trabalha a base. Né? Você pega os times Sim. de futebol, os bons jogadores, os craques vieram da base. Assim, a gente foi resolver esse problema da seguinte maneira. Aqui nos Estados Unidos, principalmente nos estados do Sul, existe uma participação mais alta na população de pessoas pretas. Uhum. Tradicionalmente, em função até das, dos problemas históricos do país. Sim. Então, as universidades que se estabeleceram nesses estados, nesses lugares e cidades onde tradicionalmente você tem uma maior quantidade de pessoas pretas, são consideradas parte de um grupo que chama HBCU, né? Que são as universidades que têm pessoas black, Uhum. tradicionais. Então, a gente foi fazer um processo de proximidade com essas universidades, que eram parte desse grupo. A gente começou a trazer para os programas de estágio, candidatos dos programas de estágio, muito mais representados por essas universidades. Né? Porque, tradicionalmente, as pessoas vão nas universidades mais tradicionais, né? E por uma questão até socioeconômica, obviamente, quantas pessoas negras, pretas estão em Harvard, estão em Stanford. Tem uma razão socioeconômica por trás disso. E você criar a oportunidade, fazer com que o teu funil de candidatos e de talentos ele seja igualmente representado, matematicamente já garante que muito mais pessoas diversas elas participem das entrevistas e sejam escolhidas. Esse foi um, Sim. e assim, eu vi, esse trabalho deu muito resultado. O segundo ponto foi você precisa garantir que nos painéis de entrevista você tenha pessoas de diversidade participando. Porque Sim. senão, muitas vezes, assim, de forma inconsciente, os viés vão aparecer. Então, esses dois movimentos, eu diria, aumentar no funil a quantidade de pessoas que representam grupos de diversidade
garantir que nos processos de seleção, não somente você pense a respeito do tema, mas você tenha pessoas que são experts em como tratar esse tema, a chance de redução dos vieses é muito alta, né? Então, isso foi Exatamente. um processo bem bacana que até hoje a empresa está colhendo muitos resultados aqui. Algo super interessante que você comentou é a questão da diversidade e inclusão geracional, né? Aquela ideia, poxa, depois dos 40 já começa a dar aquela depressão natural nas pessoas, né? Principalmente, poxa, se eu estou acima dos 40 e fui um dos impactados nesses layoffs agora, minha carreira acabou. E isso são tabus que vão sendo criados. Uhum. Eu acho que esse, principalmente, a gente falou dos anos 70, da era industrial, onde o Nine Box apareceu. Obviamente, né, a maior parte dos trabalhos era na fábrica, e um trabalho Sim. fabril ele envolve um aspecto de força física maior do que os trabalhos hoje, por exemplo, mais clássicos ou mais nobres, por exemplo, um programador de software, Sim. puramente uso do cérebro. Então, assim, eu acho que, obviamente, quando você vai envelhecendo, você vai perdendo um pouco da sua força física. Se você Sim. correu uma maratona em 2 horas quando você tinha 20 anos, nos 45 você não vai correr nas mesmas 2 horas. Então, essa ideia de que quanto mais a pessoa envelhece, menos valor ou produtividade ela tem, né, são tabus que nunca morreram, apesar de uma mudança significativa no ecossistema do trabalho e na definição em si. Fala um pouquinho mais dessa questão geracional nas agendas de day hoje. É, eu acredito muito nessa questão de você trabalhar, né, essas questões geracionais, né, e aí de gerações também, a gente pode falar. Trazendo até um pouquinho, você tinha falado da NBA, né, e do próprio futebol. Se a gente pegar o exemplo da NBA, né, como que a gente faz para trazer mais diversidade para a NBA, sendo que é uma entidade, né, eu posso dizer assim, majoritariamente de pessoas pretas, né? Isso começa lá atrás, lá nas escolas, nas universidades, né? Porque você forma atletas nas universidades, né? E aí isso vem dessa geração, né? Você tem que trabalhar isso lá atrás para que a gente consiga fazer com que daqui a alguns anos a NBA seja mais diversa, trazendo pessoas brancas, enfim, LGBTQIAP+, entre outras, dentro do contexto que você falou, né? E essa parte mais geracional é muito disso, é pensar de um jeito diferente com que todas as pessoas elas podem contribuir. Não é porque eu fiz 40 anos e fui impactado com um layoff que eu não sirvo mais para o mercado de trabalho. Eu tenho outras experiências, eu tenho outras vivências que podem ser muito bem utilizadas em outras empresas. E a gente vê empresas grandes e sérias fazendo processos seletivos para pessoas de 40, 50, até 60 a mais, né? E aí até vi vagas de estágio, por exemplo, né? A pessoa voltou a estudar, quer fazer uma faculdade, pô, vou fazer um estagiário sênior, né? A gente tem até um filme muito famoso com a Anne Hathaway, né? Que é O Estagiário, que é justamente trazer uma pessoa que já está aposentada com uma idade acima dos 60 anos, se não me falha a memória, que faz um trabalho excepcional, né? Eu sei que é um filme, mas enfim, mostra um pouco da realidade da vivência que aquela pessoa teve lá atrás, né? Você também pensar de um jeito diferente. Eu não vou nem falar fora da caixinha. É você realmente pensar de um jeito diferente, né? Para fazer um determinado trabalho. É igual você falou. Com o tempo a gente perde força, a gente perde algumas coisas com o tempo. Mas a experiência e a vivência você não perde. O jeito de fazer, o jeito de pensar você não vai perder. Legal. Um dos valores centrais que nós temos aqui na nossa empresa, na VDX People, é essa ideia de que as competências elas têm que ser dinâmicas. Hoje, se a gente for pensar como é que funciona a matriz de cargos e competências, as grandes empresas elas vão geralmente contratar uma consultoria das tradicionais e vão Uhum. criar essa matriz de skills, de competências, de qualificações. E, obviamente, essas matrizes elas vão ficar ali por alguns anos, ditando a maneira como se vê potencial, o que se busca numa vaga na hora de contratar um talento novo. E o que é interessante, né? Você pega lá, por exemplo, o cargo de gerente de produtos.
dificilmente você vai ver uma variação enorme entre um e o outro para as 1000 posições que uma empresa grande pode ter. Aham. E uma das teses que a gente tem é justamente isso, a gente usar a tecnologia de forma que você possa detectar a cada dia quais são essas mudanças de competências e o que os melhores têm feito para justamente criar novas competências. Porque se a gente for pensar as competências tradicionais, elas estão lá. Trabalho em equipe, comunicação, ótimo, acho que são importantes, mas acho que já são competências, já são maduras. Então agora você pega temas como inteligência artificial, é uma competência que todos vão ter que ter, obviamente em Sim. níveis diferentes. Eu acho que o que a gente tem pensado muito é como é que a gente usa a tecnologia para que a questão da diversidade, equity e inclusão seja considerada uma competência. Você entender o impacto disso de negócio, você ser um formador de novos líderes que vão pensar nessa questão, dada a importância e dado o impacto positivo na alta performance dos negócios, eu acho que você, no final, avaliar o potencial com relação a competências e desenvolvimento que alguns líderes têm nesse tema é um dos caminhos fundamentais. Como é que você vê hoje essa questão e como é que você vê a maturidade realmente das ferramentas digitais trabalhando a área de RH, trazendo essa questão na sua essência? Eu achei bem legal que você falou de competência dinâmica, tá? Até porque é aquilo, algumas competências a gente amadurece com o tempo, igual você trouxe, trabalho em equipe é uma delas, comunicação, você também consegue fazer uma comunicação mais madura, mas um exemplo que você falou da inteligência artificial, a gente sempre vai ter uma ferramenta nova. Essa ferramenta nova nos dá a possibilidade de adquirir uma nova competência, né? Não é porque eu sei SAP que eu vou saber microsiga, e Uhum. vice-versa, né? Então, são competências e eu achei muito interessante isso. Cada cargo, né, ou cada coisa que a gente traz para nossa corporação nova, é uma nova possibilidade de adquirir uma nova competência. Então, competência dinâmica, achei bem legal o conceito que você trouxe. Né? Quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, é saber com que essas pessoas que não têm essas competências precisam maturar, elas precisam aprender, e aí a gente precisa dar ferramentas para que essas pessoas consigam desenvolver essas competências. Nem sempre Exato. uma pessoa de 50 mais, né, vamos colocar assim, tem a mesma competência de um jovem hoje que fala muito de inteligência artificial, né, que é uma coisa que está chegando. Os jovens, teoricamente, né, e vou colocar entre aspas aí também, têm um pouquinho mais de facilidade com as novas tecnologias, né, do que pessoas que Uhum. têm uma idade um pouco mais avançada. Mas isso é só na teoria, tá? Não é todo mundo, eu não vou generalizar aqui. Então, é muito disso, é ter esse olhar e entender que as pessoas elas têm diferentes competências e têm diferentes modos de você conseguir desenvolver isso. Né? E trazer isso para dentro da organização é trazer diversidade dentro até das próprias competências de cada colaborador, de cada pessoa colaboradora. Né? O mantra nosso por trás de toda essa metodologia é a gente quer ajudar as empresas a formarem mais e mais profissionais em beta permanente. Aí vem muito dessa ideia, a gente tem softwares em beta, né? A Microsoft tem produto em beta até hoje, né? O que que é? Na verdade, a empresa solta um produto que não está pronto, está em aperfeiçoamento, e dizer que está em beta é simplesmente uma desculpa antecipada. Olha, eu preciso que você use e me avise como é que precisa melhorar, mas não me julgue se tiver algum defeitinho. Mas essa ideia de que a gente nunca está pronto, né? Na era onde software está engolindo o mundo, pô, você formar uma força de trabalho em beta permanente, sempre aberta e buscando esse dinamismo, eu acho que é o primeiro caminho para o segundo ponto importante que você mencionou. Se você não tem uma competência X, é muito difícil você criar um plano de desenvolvimento, um treinamento para melhorar X. Se a gente olhar historicamente, pô, o movimento de qualidade que a Toyota trouxe, o movimento, assim, a administração moderna, a HSM popularizou esse tema. Se a gente for pegar os programas de treinamento tradicional das empresas, a gente vai ver lá Six Sigma, comunicação, liderança, né? E eles vieram, e são importantes, e vieram dessa enxurrada e essas tendências de mercado. Mas eu acho que é importante a gente tratar a diversidade, equidade e inclusão como uma competência, porque ainda está muito
verde a quantidade de treinamentos e treinamentos efetivos para você desenvolver as pessoas Sim. nesse processo, né? Eu acho que A é gente, muito pessoal ainda isso, né? sim, e é isso que eu ia falar. Acho que cada indivíduo, acho não, né? Cada indivíduo é uma pessoa única, que precisa se desenvolver em determinada competência. O mesmo jeito que você se desenvolve na competência X não é o mesmo que eu me desenvolvo na competência X, né? É entender que cada indivíduo é uma pessoa única e que tem formas diferentes de se desenvolver. É óbvio que a gente trazer um padrão ajuda, mas entender que as pessoas têm curvas de aprendizagem diferentes e jeitos diferentes de se desenvolver. Um outro exemplo, você pode se desenvolver assistindo um vídeo. Eu me desenvolvo talvez melhor lendo um livro. É só um exemplo, né? De você conseguir desenvolver competência X. É entender essas nuances e que cada indivíduo é uma pessoa única que tem jeitos diferentes de se desenvolver. E aí também tem aquela questão do tempo e da paciência também, para que você consiga desenvolver esse profissional, né? Nem sempre as empresas elas têm paciência de pegar, É. desenvolver e saber que o resultado, a médio prazo, ele vai vir, ele vai vir. É só ter um pouco de paciência e dar o tempo ao tempo, né? Esse se tratou de um ponto fundamental que a gente acredita muito. Os processos, muitas vezes, de avaliação, eles têm o objetivo de promover ou demitir, né? Quando, na verdade, a essência de uma avaliação qual é? Você detectar em que ponto de um processo amplo, por exemplo, matemática, né? Um aluno que foi mal numa prova, a avaliação, em teoria, é para você detectar o que ele aprendeu e de todo aquele conteúdo de um trimestre, que é enorme, qual foi talvez um pontinho ali, poxa, ele não aprendeu divisão, isso desencadeou um efeito negativo do ponto de vista de desenvolvimento. Mas Sim, as pessoas não têm paciência, porque é um trabalho de formiguinha. Mas, exatamente. por outro lado, depois que tem esse valor, e muitas vezes a gente talvez usar a tecnologia para ajudar os gestores a detectar esses pontos pequenos e que são difíceis, acho que um benefício enorme de tecnologia realmente exponencializando pessoas. Júlio, nós estamos chegando aqui no final. Alguma pergunta que eu deveria ter feito para o Júlio que eu não fiz? Olha, o Henrique, acho que ele colocou uma pergunta aqui. Legal. Júlio, MBTI e Ninebox são ferramentas antigas. Por mais que tenham novas informações inseridas, ainda gera bastante divergência. Qual a sua opinião sobre isso? Boa. Henrique, respondendo a sua pergunta, primeiro, obrigado pela participação e pela pergunta. A gente tem um olhar diferente, né? Trazer algo diferente, trazer algo muito mais humano, né? Algumas ferramentas hoje eu vejo que são não ultrapassadas, né? Você pode sim utilizar essas ferramentas, eu não vejo problema, mas tem aquela questão dos vieses, né? De você tentar deixar os vieses de lado. E aí é treinar as pessoas que utilizam essas ferramentas para que elas não tenham vieses inconscientes ou conscientes na hora de uma avaliação, né? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Legal. E, Júlio, se você pudesse colocar um pensamento ou algo sucinto num outdoor ali na Avenida Paulista, o que ia estar escrito nele? Quando a gente fala de No diversidade, geral, no geral. no Pensando no geral, Júlio, propósito, missão, o que você a escreveria minha, ali sucintamente? a minha missão aqui é impactar a vida das pessoas de forma positiva e dar voz, né, às pessoas que não têm voz hoje, né, de mostrar para elas que eu consegui chegar num lugar bacana, você também pode. O caminho é difícil, mas a recompensa ela vem, né? É muito, a gente sabe que parte de uma jornada ou de uma linha de saída diferente de outras pessoas, isso é um fato. Mas dá para chegar com garra, com estudo e com bastante luta também, né? Todos nós temos as nossas lutas. É saber aquilo que é importante para a gente, tendo dentro da gente o nosso propósito. O meu propósito é esse, impactar a vida das pessoas de uma forma positiva, então eu sigo esse propósito. É por isso que eu amo a área de pessoas, e hoje eu não falo só de diversidade, mas tem outras questões de RH, de people. Eu nem gosto de falar RH, né? Recursos humanos, nós não somos recursos, né? Nós somos pessoas. É, É exato. uma coisa que eu aprendi nos últimos anos com uma professora maravilhosa que eu tive de clima e cultura é justamente isso, né? Nós não somos recursos, somos pessoas. Então, a mensagem que eu deixo é essa, né? Busque
impactar de forma positiva a sociedade que você está inserido ou inserida com o seu trabalho também, porque ele vai ser muito mais prazeroso se isso acontecer. Ótimo, Júlio. Maria mandou uma pergunta aqui. Qual o maior desafio para que haja uma implementação de políticas de ID efetiva? Qual o maior desafio? É deixar os tabus de lado. A gente falou muito de tabu aqui, né? Onde tabu, né? A gente falou muito de tabu e medo, né? Eu tive um bench há um tempo atrás com uma pessoa e ela perguntou como é que eu posso falar de diversidade na minha organização, sendo que é uma organização um pouco mais conservadora. Eu falei, olha, entenda o seu público primeiro e você tem que começar de algum lugar. Não tenha medo. Use uma linguagem tranquila, uma linguagem acessível para todos e assim, e tenha apoio da alta liderança. Quando a gente tem o apoio da alta liderança, fica muito mais fácil. Uma coisa que começa de cima para baixo é diferente de uma coisa que começa de baixo para cima. Uhum. Né? Então, é não ter medo. O desafio principal é esse, é tentar esquecer os tabus, né? Ou quebrar esses tabus, e não ter medo de fazer as ações. Vão acontecer erros? Vão, mas vamos aprender com eles também. E sempre conversem com essas pessoas de recortes diversos. Isso vai facilitar muito o trabalho. Maravilha. Júlio Pio Papa, que bate-papo rico, Gostei muito. aberto. Acho que a gente precisa fazer um outro, vamos ser um pouco mais provocador. Acho que esse primeiro aqui foi um pouco assim de nivelamento, né? E pegando esse gancho, acho que nesse último ponto de não ter medo e principalmente entender que vai ter erro, acho que é aí que ainda falta. Talvez essa questão só dos tabus é uma live inteira, É verdade. né? Porque assim, eu acho que num processo longo, se a gente pegar talvez aquele fator mais decisivo, a gente ajuda a liberar essas cargas nas costas que ainda impedem muitos de participar da discussão, né? Que é o primeiro ponto aqui. Júlio, boa noite para ti. Obrigado para todo mundo aqui Vinícius, eu que que agradeço. participou com a Boa gente. noite. E ficamos em contato e fazer uma próxima aqui. Grande abraço. Abraço, Vinícius. Tudo de bom. Obrigado. Um abraço. Cara. Legal, Júlio. E foi super bacana. Brigadíssimo aí Eu que pela tua agradeço. participação. Foi Super, muito super bom, muito 10 bom. aqui. E vamos fazer uma ao vivo em São Paulo. Não, demorou. Quando você estiver aqui, Vamos você me ver? Vamos fala, lá. a gente se encontra, É bate um sempre papo. melhor fazer ao vivo, pessoalmente. Sim, sim. Vamos fazer assim. Eu gosto dessa troca também, acho super importante. De repente a gente até convida umas pessoas aqui para participarem também, a gente faz um debate mais amplo até. Uhum. E obrigado pela oportunidade aí, né? Pela confiança. Foi muito legal, muito rico, gostei bastante. Você trouxe um ponto de competência dinâmica que, para mim, foi bem legal. Tem É muito sentido disso, isso, né? Júlio, assim, a gente está trabalhando muito, tem entrevistado muitas pessoas de RH, que esse é o Faz, nosso ângulo de diferencial. faz total sentido. O mundo é dinâmico, né? É aquilo. O mundo muda muito rápido, né? Aquela coisa do mundo VUCA, né? É, Aquela coisa do é, VUCA, né? é, é. Volátil, enfim, incerto. E É muito disso que você falou. Eu acho porque o super que a gente está importante. tentando fazer, assim, os melhores, os negócios mais efetivos, eu estava falando com um dos primeiros investidores do Gympass, né? Ele descrevendo o César, ele falou, olha, o César teve a seguinte habilidade, ele pegou os 3 elos da cadeia, né? O dono da academia, que sempre teve uma ociosidade enorme, né? E as pessoas faziam, se matriculavam na academia e depois iam embora. Você tinha os funcionários da empresa, que muitas vezes queriam um benefício mais, olha, hoje eu quero testar vôlei, hoje eu quero entrar numa academia de balé, né? Mas não, ficava lá amarrado. E aí você tem a empresa que o cara alinhou os 3. Né? Acho que um bom negócio é a hora que você pega todos os personagens principais e todos ganham com isso. E do ponto de vista de pessoas e tecnologia aqui, assim, eu ainda acho que a maioria das tecnologias elas estão servindo o RH em si. Né? Tanto é que você vê, poxa, tem ferramenta que é de folha, tem ferramenta de avaliação, outras de learning, mas quem é que está pensando na experiência do gestor e do funcionário? Assim, a gente está tentando fazer, primeiro, que o gestor e o funcionário sejam incluídos nesse processo, né, e que a ferramenta e a tecnologia falem a linguagem deles. E as pessoas
8 de cada 10 acham que não existe transparência nas avaliações. Se Aham. é que elas são feitas direito. E por outro lado, poxa, pera lá, se a pessoa está tendo uma discussão de desenvolvimento comigo, de skills do passado, não existe nada mais desmotivador. Então, assim, poxa, agora meu chefe vai vir falar comigo que, pô, você vai fazer um curso sobre inteligência artificial, precisa descobrir como é que inteligência artificial vai ser parte da nossa agenda. Pô, claro, todos os amigos dessa pessoa mais jovem, todo mundo está falando desse tema. Se a empresa nunca falou, não é porque eu estou naquele mapa de competências antigo, ou seja, todo dia você tem que estar na frente. Essa é a nossa tese principal aqui. Você sabe como que a gente fez a gente não fez uma avaliação de desempenho, a gente fez um plano de desenvolvimento individual. É muito daquilo que a gente trocou antes da live. Como que a gente fez? A gente fez primeiro um bate-papo entre o gerente, o coordenador e a pessoa que precisava desenvolver tal competência, né? Aí o nosso gerente, ele explicava, olha, eu acredito que você pode se desenvolver nessa competência, vou te dar o feedback, deu o feedback para a pessoa e tal. E aí alinhou. Essa pessoa, pô, verdade, acho interessante. E aí depois o nosso coordenador veio um pouco mais a fundo com algumas técnicas, não de coaching, enfim, mas inseriu algumas coisas ali, para realmente pegar e amarrar as pontas soltas. Olha, o Michel é o nosso gerente, né? Ele falou dessas competências. Você concorda? Vamos ir mais a fundo para a gente ver se é isso mesmo que a gente precisa desenvolver, né? E quando fala é a gente como um todo. Fechou? Fechou. É isso mesmo. E agora, quais são as ações que você pretende? E aí é dar para a pessoa aquilo que ela precisa no sentido de a responsabilidade. Ó, a gente já entendeu que você precisa se desenvolver nisso. E entendemos juntos. Quais as ações que você acha bacana para você conseguir desenvolver essas competências? O que você pode trazer para a gente? Eu quero que você pense nas ações. Então as pessoas pensavam nas ações e traziam para a gente, ó, vou fazer isso, isso e isso. Ah, vamos ver os tempos e movimentos. Tá, para quando você quer isso? Para quando você vai fazer isso? Ah, em X, Y, Z. Beleza, vamos colocar isso no quadro? Vamos colocar no quadro. Competência X, Y. Aqui tem um material de apoio para você entender como que você pode fazer também, né? Nas questões de liderança, porque a gente tinha pelo menos 3 competências que seriam, entre aspas, obrigatórias, porque são competências que o nosso time utiliza no dia a dia. Comunicação, liderança, para ser uma referência na tua área de atuação, é uma coisa que o Michel ele sempre pega nesse ponto. Comunicação, liderança, e tem uma outra terceira, que eu não me lembro, mas eram 3 competências obrigatórias e as outras competências não obrigatórias, mas que faziam parte do trabalho de cada pessoa, né? Porque o trabalho que eu faço é diferente do que o trabalho que Sim, a Marta faz, por exemplo, né? E aí a gente conseguiu amarrar isso no Miro, e aí eu fui fazendo um legal. acompanhamento das pessoas mês a mês, né? A gente marcava 15 minutinhos ali para bater um papo, entender se estava funcionando ou não. Se não estivesse funcionando, a gente vai mudar a rota? Tá, o que você precisa fazer? O que você quer fazer para mudar? Você acha que vale a pena continuar desenvolvendo essa competência? Olha, hoje a prioridade é outra. Então não vale mais a pena me desenvolver nessa competência, sabe? É aquela coisa do dinamismo que você falou, as competências dinâmicas. Porque assim, o mundo muda. Aí Exato. você, Vinícius, é meu vice-presidente lá. Você é meu CEO e fala assim, Júlio, eu preciso que você se desenvolva uma competência em recrutamento e seleção. Mas aí, do nada, daqui a um mês, Júlio, você não vai fazer mais recrutamento e seleção. Não faz sentido eu me desenvolver nessa competência mais, porque eu vou ter um outro trabalho, então eu preciso de uma outra competência. Ou É muda isso que teu, ou você muda falou. teu chefe, ele vem e assim, com Exatamente. base no quê? Que isso aqui foi opinião. Exatamente. É muito do Né? que você falou. E eu adorei esse conceito de competência dinâmica. Eu vou até fazer um post sobre isso Não, depois. e vem dessa ideia, assim, tá nas minhas aulas aqui em Berkeley, desse ponto central de formar indivíduos em beta permanente. Porque a gente fala de software, software, software. Assim, a gente precisa ser humanos não prontos pro resto da vida. Esse é um tema de mindset, cara. Se a gente começa aí, fica muito mais fácil de você explicar o porquê que não fazer um desenvolvimento, um treinamento é um problema. É o mundo, as pessoas não estão prontas, né? Porque assim, o fato de estar pronto ele causa um comodismo natural da biologia humana, né? É aquela coisa do lifelong learning, né? A gente está sempre É, aprendendo. A gente está sempre aprendendo. exatamente. Eu comecei a fazer um curso de Libras, né? E eu tô amando, Ah, tô que legal. amando, tô amando Libras. Aprendi o alfabeto já sei algumas palavras, alguns sinais, já consigo até me comunicar com pessoas surdas que não são oralizadas. Então,
é uma coisa fantástica, né? Esse desenvolvimento e a gente ter isso, essa consciência, né? Treinar a nossa consciência. Quando você fala de mindset, eu li um livro um tempo atrás, O Poder da Simplicidade no Mundo Ágil. E ele me deu um conceito muito bacana para mindset, atitude mental, né? Quando a gente traz para o português, né? É mudar a nossa atitude mental. É um mindset, mas trazendo para o português, mudar a nossa atitude mental. Quando a gente tem isso na cabeça de que tipo, a gente não está pronto, a gente nunca vai estar pronto, a gente precisa sempre estar se desenvolvendo e aprendendo, mas sem cobrança, né? Sem muitas Exato, cobranças também, porque quando a gente faz exato, alguma coisa por obrigação, é muito mais chato, exato, né? Acho que você concorda exatamente. comigo nesse sentido. Não, totalmente, totalmente. E esse é o nosso desafio, gente. Por que a gente escolheu? Eu vim do mundo corporativo, eu sei que lá tem uma série de problemas, mas de alguma forma o mundo corporativo tem dinheiro, né? E agora as pequenas e as médias empresas, onde a gente está querendo trazer esse processo ir na box mesmo, né? Plug and play, pegar um processo de um Google da vida, que talvez seja o exemplo, mas trazer essa questão de competências dinâmicas e democratizar esse acesso para as pequenas e médias empresas. Eu digo, principalmente num país que nem o Brasil, onde você pega as ferramentas líderes, os caras estão implementando uma metodologia errada, é impossível você competir com os profissionais daqui, né? Por diversas razões, mas assim, essa enxurrada de pirataria digital no Uhum, Brasil é absurdamente maior, essa sim. quantidade de gente ganhando dinheiro, fazendo ferramenta com metodologias que não servem para nada. Como é que você vai fazer uma pequena e uma média empresa no Brasil crescer, né? Assim, questão de produtividade, uma pequena e média empresa tem um estudo grande que fala assim, em média as pessoas são 20, 30% menos produtivas que o americano. Por quê? Primeiro, ninguém está falando a respeito, né? E aí a pessoa vai lá e põe uma ferramenta e acha que está resolvendo o problema, não está, piorando até, né? Uhum, Enfim. exatamente. Cara, um grande abraço, foi um prazer te conhecer aqui, falar Prazer foi meu, contigo. A gente Vinícius. certamente vai ficar em linha aqui. Vamos explorar mais temas aqui. Acho que tem uma série de sinergias entre nós aqui. Beleza, vindo para o Brasil, você me avisa e a Te gente se aviso, encontra. te aviso. Fechou? Combinado. Um abração. Tchau, Obrigado, tchau. abraço. Tchau, tchau.